Questão de Ordem, OAB Subseção Caxias do Sul, o podcast que veio para informar hoje sobre um pouco de eleições no ano de eleições municipais. Estou aqui com Edson Borowski, do Cartório Eleitoral de Caxias do Sul. Estou com a doutora Cíntia Garner, da Comissão de Direito Digital da nossa subseção aqui da OAB de Caxias do Sul. E vamos fazer um bate-papo falando um pouco de fake news, um pouco de inteligência artificial e todos os impactos que isso acontece nas eleições municipais, sejam positivos, sejam negativos. Eu acho que esse bate-papo tem muito a agregar. Lembrando sempre o nosso patrocínio, né? A R Master Sul, assessoria documental. E vamos começar o bate-papo, eu acho, falando um pouco sobre fake news. Dá para dizer que não se sabe o que é isso? Ou já está bem dito, bem demarcado o que é? Bom, meu prazer estar aqui com o Dr. Carlos Frederico, a doutora Cíntia, nossos costumados parceiros aí nos debates e nas eleições. De fato, né, nós tínhamos uma expectativa há uns anos atrás, eu recordo lá de 2018, que nós teríamos o desafio de enfrentar a fake news, né? E nós vivemos nesses últimos 6 anos a dura realidade das dificuldades que nós enfrentamos na vida, né? Eu sempre falo que tudo aquilo que nós vivenciamos enquanto sociedade, ele, mais cedo ou mais tarde, ele deságua nas eleições. Porque as eleições, ele é um momento importante e que as emoções, as paixões, elas afloram e as pessoas trazem aquilo da sua vida. Então, nós não somos uma ilha e também temos todas as dificuldades de enfrentar esse fenômeno, né? Então, fake news, ou a gente chama tecnicamente de desinformação, ela, nesses últimos anos, ela se diversificou, né? Então, nós temos uma série de questões agora que vão ser fundamentais para que a gente possa compreender esse processo eleitoral. E aí entra, obviamente, a inteligência artificial, que é uma nova ferramenta muito útil, que traz uma capacidade de produtividade enorme para as empresas, para os profissionais, né, os próprios profissionais do direito, né? Hoje eu vejo muitos profissionais comentando, antigamente eu fazia uma petição aqui, estudava, fazia todo o embasamento e levava 3, 4 dias com um advogado trabalhando só com aquilo. Hoje tu transforma isso em um dia, uma tarde. Então, essa ferramenta que é muito importante, nós temos que reconhecer isso e valorizar isso, vem para a eleição. E esse é o desafio na eleição de 2024, com certeza. E Cíntia, e quando a gente fala de desinformação, né, trabalhar no mundo digital e regulações vindo de tudo que é lugar, essa desinformação, acho que ela tem 2 vieses, né? A gente tem aquele pessoal que compartilha sem entender se é desinformação e tem aquela pessoa que se coloca a fabricar, a preparar aquele material que vai ser compartilhado. Como é que o mundo digital, o direito digital tem enfrentado isso tudo que vai desaguar depois nos nossos interesses de processos eleitorais? As fake news, né, eu acho que são um desserviço para a sociedade, né? Toda pessoa que cria, distribui, enfim, compartilha essas notícias falsas, né? Elas acabam, enfim, prejudicando toda a sociedade em diversas situações e no processo eleitoral não vai ser diferente, né? O que a gente vê hoje em termos as coisas, a questão, a área digital sempre, né? Todo ano tem inovações, tem atualizações e a inteligência artificial, enfim, ela, né, desde o ano passado, ela realmente foi um avanço muito significativo. Eu acredito, não sei se eu estiver, né, errado, mas estamos todos aqui para aprender, né? Acho que vai ser uma experiência, né, para aprender muitas situações, como nós vamos lidar com o uso da inteligência artificial, com a manipulação das informações, como o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, as ferramentas, né? E até acho que depois é uma questão que o colega, né, o Borowski pode nos auxiliar, né? Como que vai ser processado, né? A pessoa vai tramitar perante uma denúncia, uma dúvida, né? Se nós já possuímos alguma ferramenta de inteligência artificial, essa é uma pergunta, que ela, por si só, ela venha identificar as fraudes que possam ocorrer. Sabe que esse é um tema interessante, né? Porque a inteligência artificial está dos 2 lados, né? Ela pode estar tanto do lado de quem está para cometer as infrações, para fabricar aquela notícia, para viralizar, para modificar a imagem, voz, mas ela também pode ser algoritmos utilizados para saber onde é que foram modificados, o que está acontecendo, né?
E eu acho que isso daí ela vem bem a nos trazer talvez um contrapeso, um balanço, né? Usar a ferramenta não só para o mal, mas para o bem também. Para o bem, o bom uso. Tanto que é interessante, trazendo um pouco da resolução, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não proibiu a utilização de inteligência artificial, de manipulação, desde que esteja devidamente identificado que houve e que não seja para fins, vamos dizer assim, prejudiciais ao sistema democrático. Como é que vocês veem isso? A inteligência artificial vem, fake news vem em 2016, 2018, e até nós aprendermos a lidar a busca se a fonte é verdadeira, não é verdadeira, a gente tem um choque de acreditar, né? Mensagem de WhatsApp, a gente vai acreditando. Pô, recebi isso aqui, vai com o que eu penso, né? Vou compartilhar. Não é nem perguntar se é verdadeiro, se está de acordo com o que eu penso, compartilho. Agora, a inteligência artificial, ela muda muito, né? Porque eu pego a imagem do Borowski, da Cintia, e faço eles falarem aquilo com a voz deles, e a gente está agora nesse choque, né? Pode usar, não pode usar. Temos um meio do campo, eu acho, pelo TSE. Eu acho que... voltando um pouco à questão até da fake news, né? Nós trabalhamos muito com a questão cognitiva, né? A questão emocional, os viés de confirmação. Então, tem uma parcela da sociedade que dificilmente vai deixar de acreditar em alguma coisa. Mas eu acho que a gente já melhorou bastante. Então, a gente tem uma grande parcela que até por vergonha. Nós tivemos agora, depois das eleições de 2022, muita gente compartilhando coisas que eram até engraçadas, né? Eram deboches. E aí você vê que as pessoas começam a ter um pouco de vergonha mesmo, né? Talvez seja esse o termo melhor, assim, de compartilhar certas coisas que fogem muito do padrão, que são muito absurdas, né? Então, as fake news eu vejo hoje, né? Minha opinião bastante específica, assim, como talvez um problema que a gente continua enfrentando, que a desinformação ela é importante, mas as ferramentas tecnológicas é que nos dão mais dor de cabeça hoje. E aí depois, fazendo a pergunta técnica até, porque a doutora Cintia tem mais condições que nós, e que eu pelo menos, né? Mas para trazer um pouco sobre o conceito de deepfake, né? Isso está totalmente proibido pela resolução e, né, já falando para os advogados e advogadas que atuam na Justiça Eleitoral, que são eleitoralistas, né, a própria resolução já indica o uso de deepfake na campanha eleitoral pode ensejar uma ação por abuso de poder econômico e a cassação do mandato, né? Então, vejam que tem consequências, né? A inteligência artificial, obviamente, que é um debate ainda muito importante que a sociedade tem que fazer, né? Não é a Justiça Eleitoral que tem que fazer. Ela tem aspectos extremamente positivos no sentido da produtividade e é óbvio que é uma ferramenta que vai também ser utilizada para coisas negativas, né? E o TSE, nos limites legais, eu sempre fico... A gente às vezes fica meio irritado porque falam muito que o TSE extrapolou a sua competência, né? Mas não, o TSE, nessa questão da inteligência artificial, somente indicou que quem usar tem que avisar. Então, eu estou produzindo uma propaganda eleitoral com o uso da inteligência artificial, aonde eu divulgar, seja na internet, seja no programa eleitoral gratuito, seja num material, no WhatsApp, eu tenho que dizer, isso foi produzido com inteligência artificial. Ponto. Se eu não fizer isso, pode haver uma representação contra essa pessoa. Sabe o que é interessante, né? Hoje nós temos alguns tipos de ferramentas abertas que são de uso comum praticamente, né? Para não citar as ferramentas propriamente ditas, o que leva ao seguinte ponto, né? Então vamos ter que identificar praticamente em quase todo o material de campanha que se utilizou a inteligência artificial. Mas indo para a ideia de deepfake e essas partes de modificações mais agressivas, principalmente prejudiciais, o direito digital ele vem se debatendo já há um bom tempo, né? Existem bons debates sobre para onde é que nós vamos para esse universo digital, para essa sociedade digital e como é que a gente vai regulamentar essa sociedade digital. O TSE ele não deixa de fazer um pouco disso. Ele pega os impactos do digital no processo eleitoral. Mas a gente também tem um cenário acontecendo aqui nesse universo digital. Eu acho que está bem grande esse debate, com resoluções, com regulamentações até na União Europeia, etc., né? Uma coisa bem grande.
mas vindo para o nosso universo aqui municipal e um pouco mais numa linguagem acessível, como é que a gente vê essa deepfake assim de uma maneira mais simples? Então eu vou trazer o conceito bem breve, né, de deepfake para quem estiver nos ouvindo, que é o uso de tecnologias com inteligência artificial para produzir, né, material de divulgação, vídeos ou áudios manipulados, enfim, com adulterações. Então acho que entendido esse conceito, trazendo para o nosso contexto o que nós temos hoje em termos de direito digital, o que está sendo utilizado para te identificar se quem manipulou, para te chegar ao autor desses delitos, né? Se nós estamos indo para o campo da perícia digital. Né? Deverá, eu acho que em todo esse processo de regulamentação, e já existem algumas ferramentas de inteligência artificial que elas são aptas para identificar as fraudes na divulgação de conteúdos. Então, hoje, o que eu entendi, enfim, que acho que nós podemos até debater, ocorrendo uma denúncia, né, de alguma manipulação do uso de uma deepfake ou de inteligência artificial, provavelmente poderá ser feita uma perícia, né? Enfim, para identificar e até para se chegar. Eu acho que a maior dificuldade também é chegar ao autor, né? A quem propaga, a quem cria. Isso é uma dificuldade significativa. Falando de desafios e dificuldades, quando falastes assim, né? Pá! Chegar no autor, eu digo, isso é fantástico, porque a gente tem que reprimir, tem que fazer. Agora, segundo tempo, 45 minutos, véspera da eleição, e a gente vai ver uma enxurrada de deepfakes. Há uma tendência, né, pelo menos dentro do que a gente vê no cenário internacional, de imagens manipuladas, áudios manipulados, que podem vir a gerar, né, um desafio, um grande impacto no processo eleitoral. Dificilmente com tempo de reação da Justiça Eleitoral, Verdade. Com tempo de reação, eu acho, talvez, assim, hoje eu venho tendo essa visão de maior desafio, acho, na nossa eleição, não dessa, mas dessa e das próximas, vai ser esse desafio, porque uma vez posto, uma vez compartilhado, tem grupos aí que permitem compartilhamento para 5 mil pessoas, dessas 5 mil pessoas, sabe-se lá mais para quantas, e aí num disparar das 11 da noite até a abertura, qual é que vai ser a abertura dos portões? Às 8 da manhã até 5 da tarde o mundo gira, né? Não tem como suspender a comunicação. Tem países que até fazem isso, né? Mas não é democrático isso, né? Mas tem duas questões, Fred, que tu levantaste aqui, que eu acho bem importante. E a doutora Cíntia também, né? Por exemplo, nós temos um caso em 2022, que eu acho que dá para falar aqui, todo mundo lembra, né? Que é aquela manipulação de voz do William Bonner e da Renata Ceribelli no Jornal Nacional, divulgando uma pesquisa com resultados invertidos, né? Bom, esse tipo de situação é muito escancarado, né? Então, é muito fácil de identificar. O difícil é saber quem produziu e tudo mais. Então, é possível fazer uma investigação, porque isso tem questões criminais. E hoje a Justiça Eleitoral conta numa ideia de integração com o suporte da Polícia Federal, né? Mas as ações eleitorais, em geral, elas são ações cíveis eleitorais. São poucas ações, nós temos muito pouco direito penal eleitoral, né? Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e agora fazendo uma propaganda aqui, uma experiência muito bacana, muito inovadora, e eu acho que é inédita, inclusive, eu não conheço outro estado. Nós temos um convênio com o TRT aqui da 4ª Região do Rio Grande do Sul, que faz a possibilidade de nós termos uma perícia, né, porque o TRT tem esse setor estruturado para suas ações trabalhistas. Então, desde o ano passado, desde 2023, foi assinado um convênio e já foi utilizado, inclusive, em processo de cassação de prefeito, identificando imagens, voz, perfil de escrita, ou seja, uma possibilidade de a gente ter um inquérito, fazer uma ação de cassação de um prefeito, agora em 2024, nós temos aqui no Rio Grande do Sul condições de fazer essa perícia, né? Mas vejam, isso tem que ser trazido à Justiça Eleitoral. Nós perdemos um pouco aquela noção, claro que de 2018 para cá, a Justiça Eleitoral passa a ser alvo, né? Nós perdemos um pouco aquela noção de que a Justiça Eleitoral, ela é justiça, e, portanto, ela é um árbitro entre uma disputa
de duas partes, né? Então, um candidato vai identificar e, obviamente, vai tentar provar que o seu adversário está utilizando aquela ferramenta. E nós vamos ter ferramentas para o juiz e para o Ministério Público investigar para identificar se efetivamente aquilo foi correto ou não. Então, são duas questões bem importantes. Aquela situação bem esdrúxula, né? Como eu falei da fake news, né? Tem coisa que a gente já não acredita mais, né? Sim. Então, sei lá, tem coisas que a gente passa vergonha quando os filhos até, a gente passa vergonha com os filhos, né? Então, isso já passou um pouco. Tem coisas que não tem o que fazer. E a segunda parte é isso, a gente tem estrutura, os advogados estão... eu estou muito faceiro, muito contente, porque eu vejo muitos advogados se envolvendo com o eleitoral, avançando, se qualificando. A gente tem recurso agora dos fundos, né? Tem 5 bilhões de fundo eleitoral, mais 1 bilhão de fundo partidário. Tem que cobrar honorários, tem recurso para pagar advogado. E eu sempre falo que uma campanha começa com um bom advogado e um bom contador. Né? E aí o candidato vem junto. Né? Mas se tu tiver um bom advogado e um bom contador, tu vai ter uma campanha mais tranquila, né? Eu acho importante a gente destacar aqui, né, para quem for ouvir, que as entidades que a gente representa, que passa a ser vedado o uso dessas ferramentas e que haverá responsabilização para quem utilizá-las. Né? Então, a metodologia que vai se identificar, que vai se buscar o autor ou quem... essa é uma situação, mas haverão as responsabilizações, né? E eu acho que todos temos que trabalhar, né, no sentido de combater, né, a desinformação, qualquer material que venha ali prejudicar, enfim, o processo no caso eleitoral. da eleição, o pior, né, o maior problema é realmente a impunidade, né? Então, claro, tem que seguir todos os ritos processuais, né? Não dá para atropelar nada. Mas a gente hoje, inclusive, tem um índice de cassação de mandatos enorme no Brasil, né? E eu acho que a gente precisa diminuir isso, né? Ter melhores assessorias, ter uma assessoria técnica é fundamental para que a campanha se transforme, transcorra de forma tranquila. Porque, em última instância, gente, é o povo que vai decidir. Sim. Se a gente manipular as informações, o povo vai decidir não com a mentira, com a verdade, mas sim com a mentira, né? Então, isso que eu acho que é importante, né? Estou aqui, então, no Questão de Ordem, com a advogada Cíntia Garnier, com o nosso chefe de cartório eleitoral de Caxias do Sul, Dr. Edson Borowski. Estamos falando aqui na nossa Questão de Ordem sobre fake news, né? E uma coisa que eu acho bem interessante destacar é que a gente pode, pelo menos eu vejo, que nós temos um público mais sênior, né, de idade, vamos chamar assim, uma idade mais... jovens há mais tempo, né? Nós temos um pessoal que já foi introduzido de maneira híbrida no mundo digital, ou seja, não nasceram no mundo totalmente digitalizado, mas acabaram entrando, né? E nós temos o pessoal aí que é nato digital, já nasce nesse mundo digital. E esses dias eu estava perguntando assim, conversando, e me veio uma questão assim, o pessoal não sabe mais nem o que é impressora. Uma vez a gente dizia que não sabia o que era máquina de escrever, né? Hoje o pessoal não sabe o que é impressora. E tu pergunta quem tem impressora em casa, muitos dizem não tem. Então como é que os filhos vão conhecer a impressora, né? E nesse universo a gente tem uma justiça eleitoral, um processo eleitoral, onde nós saímos desse mundo digital, onde ocorre a campanha, e as campanhas cada mês eu acho que vão ser mais digital, não desprezando as de rua, porque elas são muito importantes. Mas na hora de votar nós temos que ir às urnas, usar o dedo, usar, né? A gente vai ter que fazer uma coisa que é analógica, né? A gente vai ter que ir lá e fazer de punho esse momento. Nós temos ainda a biometria, nós temos todo um sistema, mas eu acho que muitas pessoas vão se ver de frente com uma urna, seja pela maioridade, né? Talvez com as suas dificuldades, mas gurizada jovem, né? Pessoas aí do nato digital vão estar enfrentando aquela urna também. Como é que a gente vê esse ambiente, vamos chamar assim, esse ambiente maluco aí de mundos diferentes, estando todo mundo nesse mesmo mundo? Hoje, né? Nós temos um universo aqui em torno de 150 milhões de eleitores no Brasil. A população, a partir do censo do IBGE, está envelhecendo, está ficando mais madura, né? Mas nós temos uma grande parcela da juventude participando das eleições. Nós já tivemos uma campanha, estamos, inclusive, nesse mês de março, na campanha para os jovens eleitores, né? Então, é um desafio também
e para esse jovem eleitor se ajustar a essas campanhas eleitorais, né? Porque eles utilizam as redes sociais, e aí vamos separar, né, o que é rede social, o que é aplicativos de mensagem, de uma forma muito mais dinâmica que até a gente. Mas eu vou dizer até uma coisa surpreendente aqui. Os jovens até têm mais cuidado do que os mais experientes. Eu concordo. Né? Então, a gente percebe pelas pesquisas, por exemplo, grupo de família, né? Normalmente é alguém mais experiente e, obviamente, a gente deve respeitar os mais idosos. Né? A humanidade sempre respeitou aqueles mais idosos pela ideia de que eles têm mais sabedoria, tem uma representatividade maior, e eu concordo com isso, a gente tem que respeitar os mais velhos mesmo, nossos pais, nossos avós, são referências para nós. Mas essa gurizada, elas têm uma capacidade de interação com outros grupos sociais sem a mediação dos pais. Esse é um fator interessante. Eu estou fechando o meu mestrado agora, estudando um pouco sobre isso, sobre o impacto da cultura política, e tem várias publicações e pesquisas que já indicam essa mudança de geração, principalmente nos últimos 15 anos, que o pai e a mãe, ou os pais, ou, né, não estou falando aqui de famílias tradicionais, mas a família fazia uma intermediação dos seus filhos ou dos seus descendentes. E hoje não, eles falam com todo mundo, sem o pai e a mãe intermediar, né? Fazer o filtro, né? Mas é bem interessante essa mudança de geração em relação à própria eleição, porque ainda existe muita interferência da família na decisão do voto. Sim. Né? Então, é um fator bem interessante, que é um paradoxo, né? E, ao meu ver, não sei se existe alguma pesquisa ou não, mas eu acho que essa geração, esses mais jovens, essa geração que já nasceu, né, com os celulares, eu acho que eles têm uma capacidade maior de identificar o que é, talvez, uma desinformação, uma fake news, do que pessoas, como tu disse, os jovens, né, com mais idade. Porque eles nasceram nesse ambiente. Né? Então, eu acho que essa é uma... Eles não são tão... Não que eles não que existem nos grupos, os adolescentes, também a questão do cyberbullying, o compartilhamento de imagens, enfim, de vídeos, né, manipulados. Isso ocorre em todas as faixas etárias. Mas eu acredito que eles tenham, talvez, uma capacidade um pouco maior de discernimento, de entender o que pode ser uma coisa manipulada, né, do que pessoas, às vezes, né, que tem um grau de instrução, enfim, nós temos um país enorme ali, com cidades de interior pequenas, com pouco acesso a tecnologias, então acho que isso também é uma realidade que tem que ser pensada, né, para o nosso processo eleitoral e para o nosso país. Uma coisa é uma pessoa que lida todo dia com tecnologia, com processo. Outra situação são as pessoas que estão no interior da sua casa e que recebem um WhatsApp num grupo de família com uma... Vamos pegar dois extremos aqui, assim, aquele pessoal de mais idade, né, que olha para o celular e para essa tecnologia e diz, não sei como isso acontece, é uma coisa muito difícil de ser compreendida. E tu olha para esse pessoal mais jovem, um pouco mais no mundo digital, que sabe da capacidade de interferência, de modificação de imagens, de modificação de voz, e a gente tem uma urna eletrônica no meio disso tudo. Como é que a gente consegue falar de confiança da urna eletrônica? E eu acredito na confiança dela, já vamos que ela é não há por que se desconfiar, mas como passar isso à frente? Como é que a gente pode pegar esses dois universos, né? Um que não entende e um outro que desconfia, e dizer a urna é confiável? É um tema bem interessante, que todo ano se repete, né, esse debate. Todo ano, eu acredito que a gente tenha cada vez mais mecanismos de checagem, uma chamada maior para poder trazer as dúvidas e para poder ter as respostas. Na verdade, pelo que a gente vem acompanhando, todos os questionamentos, nada foi comprovado. Então, como é que a gente vê a confiança da urna eletrônica? Nós tivemos recentemente aqui em Caxias uma palestra bem interessante, que alguns elementos a gente consegue resgatar aqui para o nosso debate, né? Bom, primeiro, reforçar, não existe sistema 100% seguro, né? Então, acho que a autocrítica é necessária, né? Mas é importante que a gente tenha esse questionamento permanente, né? E, infelizmente, o sistema ele é baseado na confiança.
Porque efetivamente a gente pode ficar aqui 2, 3 horas mostrando todos os passos do sistema. E aí eu sempre quando eu falo do assunto, eu digo, a gente fala em urna eletrônica, né? Mas agora mesmo, né? É urna eletrônica para lá, urna eletrônica para lá. Não é a urna, né? Até porque urna ele é algo que a gente precisa inserir algum material. Mas eu chamo sempre do sistema eletrônico de votação, que envolve desde o cadastro eleitoral, gente. O que consta lá na urna são dados, por exemplo, dos eleitores. As nossas digitais são os nossos dados do título, ou seja, é um sistema. E às vezes a gente pensa só lá na urna, como é que digita, tudo mais, que são 3, 4 segundos em cada cargo, né? E uma das questões que o secretário Vobeto, que é nosso secretário de TI aqui, ele chama bastante atenção, é que a gente precisa restabelecer um pouco dessa confiança. Eu acho que é difícil, nós vamos levar ainda um bom tempo, né? E a analogia que a gente brinca, né, um pouco você não entra num avião e vai perguntar para o piloto lá como é que está a hélice, como é que está o motor, vem cá, a asa está bem firme aí, o parafuso, a porta, fechou bem a porta. Ninguém sai assim perguntando, porque a gente confia que aquela empresa, que é uma empresa privada, que constrói um avião, que tem a sua manutenção permanente, vai ter essa atenção com todo o equipamento e não vai deixar o avião cair, né? Porque é o nosso maior pânico, né? Imagina chegar no avião e não ter essa confiança. Então, o sistema eletrônico de votação está dentro dessa ideia de que nós precisamos retomar a confiança. Não sei como, não tem uma solução mágica, né? Mas, invariavelmente, a gente tem visto que a política tem utilizado isso como uma estratégia eleitoral. Né? Tanto é que a gente vê em outros países, por exemplo, é uma coisa que você vê que não é em relação ao sistema, né? O Donald Trump agora, recentemente, estava exigindo que os Estados Unidos implementassem um sistema nacional eletrônico de votação, porque cada estado lá tem a sua regra, tem estados que têm algum modelo de votação eletrônica que não tem nada a ver com o nosso modelo, que o nosso modelo é para o Brasil, não é para outro país, né? Então vejam, né, ele ataca o sistema tradicional. Aqui a gente tem ataques na urna eletrônica, na Argentina a gente também teve ataques, tanto a cidade de Buenos Aires fez uma votação com a urna que eu experimentei no Paraguai, foi um desastre, tiveram que recuar. Então vejam, o sistema de votação, independente se eletrônico ou manual ou em papel, ele é muitas vezes atacado por uma estratégia eleitoral, de gerar uma desconfiança, gerar um engajamento de um público, né? Porque isso engaja, né? Engaja muito, né? Se você faz uma publicação hoje questionando, tem fraude, só coloca a frase, né? Na manchete, fraude. Você vai gerar vai caçar clique, né? É o algoritmo, né? O algoritmo vai disparar aquilo ali. Aí no texto você diz, tinha fraude, mas eu não comprovei. Então, mas se você chama a atenção no título, você vai conseguir bastante apoiadores, né? Eu tenho acompanhado as redes sociais, já não, né, essa semana até dei uma parada, porque todo assunto, tudo vira uma discussão política. A maioria das questões jornalísticas que são, enfim, publicizadas, que são colocadas, entra aqui, e não tem assunto, não tem nenhum viés político, as pessoas transformam isso numa situação política. Então, acho que nesse cenário, o desafio, né, para a justiça eleitoral e para o sistema eleitoral, então ele é muito maior, porque tudo o ponto que nós chegamos hoje, essas divergências políticas, né? Tu não consegue tratar de um assunto sem que tu vá para um aspecto, né? Aí entra a questão das ideologias político-partidárias. Então, acho que isso não, realmente é um desafio, né? Que a sociedade é um mundo, né? Tem que aprender como lidar, porque cada vez vão ter mais ferramentas, mais soluções. Uma frase que o secretário colocou que eu acho que muda um pouco a dinâmica da própria justiça eleitoral. Nós sempre falamos assim, nunca houve fraude na urna eleitoral. E a gente precisa mudar. Nenhuma das denúncias de fraude até hoje foram confirmadas. É o contrário. Isso muda totalmente o enfoque, né? Então, assim, se tem desconfiança, se tem alguma dúvida, se não entendeu um processo, denuncie.
Vá até os canais oficiais, procure a Justiça Eleitoral. Nós tivemos candidatos que foram à Justiça Eleitoral por coisas que eram operacionais. Eu nunca me esqueço, teve um que foi lá com essa ideia de que nós roubamos a eleição dele. Ele falou isso, né? E aí ele dizia, não, mas eu tenho 3, 4 pessoas que votaram, que são eleitores da sessão tal. Ou seja, aí tem um problema de sigilo do voto, né? Claro. Que a pessoa garante que votou nele, e aí a gente foi verificar que aquela sessão tinha sido agregada. Agregada é quando nós juntamos 2 sessões numa só, porque tem poucos eleitores. E a sessão que eles são eleitores não aparecia na divulgação. Então ele deduziu que nós suprimimos votos dele, porque aquela sessão eleitoral não aparecia lá na totalização. Veja como é uma questão que falha nossa. Nós devíamos ter informado de uma forma mais ampla, mais objetiva, que aquelas sessões agregadas, o voto vai ser computado na sessão que ela, na principal. Ele saiu de lá agradecendo. Ou seja, importante isso, né? E ele foi bem sincero, eu achei que vocês tinham roubado a minha eleição. Falou assim, nos acusou de roubo. Não, mas a gente releva, né? Mas ouvindo a tua história, Borowski, eu lembro foi recente, eu acho que foi na última eleição, os votos em trânsito, né? Também. Porque o pessoal pegava lá o extrato da urna e dizia, olha aqui, ó, só tem 1.000 eleitores e teve 1.200 votos. Botaram 200 votos a mais nessa urna. Exato. E só que é a maneira de passar a informação. Nós tivemos votos em trânsito, né? Por exemplo, tu tem aqui, vamos arredondar, 350 mil eleitores em Caxias do Sul e nós tivemos, chutando aqui, 1.000 eleitores de fora que votaram na eleição presidencial aqui. Isso não vai aparecer lá no boletim, em cada sessão vai ter mais votos, nas sessões que tinham voto em trânsito, né? Então falta informação, às vezes, e até um pouco reconheço que talvez a gente precisasse de uma outra dinâmica para divulgar isso, mas essa foi uma fake news assim, bem difundida, teve um caso bem interessante das sessões com 100% de votos para um candidato apenas, né? E volta, né? Daí você vai fazer uma pesquisa histórica, você vê que isso sempre aconteceu nas eleições. A gente pegou, até o secretário pegou lá de 2014 para cá, pegando 2014, 18 e 22, tem um número sem fim lá de sessões que um candidato teve 100% dos votos. E aí uma curiosidade aqui, para quem quiser, o município de Charrua, aqui no Rio Grande do Sul, até foi uma coisa que saiu muito na imprensa e nas redes sociais. Teve uma sessão lá numa aldeia indígena que o Lula teve 100% de votos. Né? E aí, fraude, isso aqui está errado, não sei o quê. Na mesma cidade, tem uma outra sessão que o Bolsonaro teve 100% dos votos. Na mesma cidade. Né? Foi muito... Até eu vou ter que pesquisar isso aí, porque eu não tinha percebido. Então, veja como são coisas naturais. Aqui a gente tem, por exemplo, vereadores que vão fazer muito mais voto numa região da cidade e não vai fazer nenhum voto em outra região. Então, é muito tranquilo isso. Mas, como a doutora Cíntia falou, a gente vive num mundo em que as pessoas acreditam naquilo que recebem da sua fonte de confiança. Então, eu recebi essa informação de alguém que eu sei que é o doutor Frederico, a doutora Cíntia. A doutora Cíntia não vai me enganar, né? Então, ela é uma fonte de confiança. E eu já saio compartilhando, né? Então, vejo como porque a paixão é maior, né? A razão fica em segundo plano, né? E eu acho que o conhecimento é sempre o que vai ser o diferencial, né? Ou tu tem o conhecimento ou tu vai buscar. Voltando sobre as ferramentas de inteligência artificial. Aí a gente, como advogados, né, vai ali e tu pede um assunto, enfim. E aí tu vê que a inteligência artificial ela não te responde adequadamente. E como é que tu vê? Porque tu tem o conhecimento. Então tu consegue fazer esse filtro. Em contrapartida, a gente já tem, né? Conhece, eu tinha tal assunto, eu fui lá na inteligência artificial e pedi para fazer um contrato. Mas as pessoas, para a pessoa que é leiga, que não tem o conhecimento de uma pessoa que tem a formação, que trabalha há tantos anos, ele vai achar que aquilo está certo. Então, eu acho que a inteligência, né, o aspecto bom, a inteligência artificial, ela está aí, ela vem, né, é uma coisa que vai ter que ter a sua regulamentação, mas ela bem usada, eu acho que ela auxilia pode auxiliar em todos os processos. E o contraponto disso é que no meio digital, no mundo digital hoje, tudo deixa uma evidência. Sim. Tudo deixa um rastro. É importante. Né? Então, aquela pessoa que acha que vai fazer alguma coisa e vai ficar impune,
Tem esse contraponto de sistemas, tem o IPED, que é o da Polícia Federal, tem peritos, associações de peritos especializados só em prova digital. O trabalho deles é um trabalho exaustivo, mas eles conseguem, com as ferramentas, chegar e identificar, né, o que foi adulterado, da onde partiu. Então, eu acho que a questão digital também ela tem isso, ela sempre vai deixar uma evidência. Isso é fundamental, né? As pessoas que acham que pode fazer o que quiser e que ninguém vai saber, tá enganada. O que eu vejo é que o digital, por enquanto, né, a vida própria dele ainda não é 100%. Sim. O digital ele é ferramenta ainda de nós que estamos aqui, humanos, né? Então, ele vai sempre ser à vontade de algo, né? Uhum. No processo eleitoral, ele é utilizado como campanha, ele é utilizado para fins bons e ruins, mas ele é um instrumento a serviço de alguém, a serviço de alguma causa, e aí é que ele vai encontrar os simpatizantes, aqueles que vão estar se identificando e vai ganhar réplicas e tudo, mas ele nasce de uma vontade, ele nasce de um... E vai se afunilando e vai se chegando a algumas respostas. E isso vai sempre impactando e vai sendo desafio, só que, né, que nem a gente colocou aqui hoje, as pessoas também começam a sentir mais fácil, aquelas fake news não são mais tão compartilhadas. Hoje tu olha para um vídeo e tu já se questiona, será que é verdadeiro? Então, isso aqui não está no perfil normal, por que não veio antes? Até, né, uma princesa, recentemente, com uma publicação de uma foto, causou um certo desconforto, né, no seu reinado ali. Uhum. Então, a gente tem essa situação que eu acho que ela vai caminhando, que ela vai né, a gente vai palpando, a gente vai se aperfeiçoando na maneira de ver, né? A gente vai criando uma casca mais grossa, né? A gente não vai ficando mais tão suscetível a acreditar de primeira. A gente vai fazendo uma desconfiança do que vem de digital. Os próprios golpes hoje no celular. Ninguém mais liga dizendo que seu cartão foi utilizado indevidamente. Hoje já está todo mundo muito mais informado, né, em relação ao que acontecia há 2 anos, que uma infinidade de pessoas foram vítimas, né, de golpes, enfim, de crimes cibernéticos pelo celular, enfim, ou por links, enfim, falsos. Então, hoje as pessoas também já conseguem ter diferenciar talvez em relação a 2 anos atrás. O grande objetivo é colocar dúvida, né? Se gerar dúvida, a gente já tem um sucesso, né? Gera dúvida. Ligou e pediu o número do cartão, pediu a senha do cartão, duvida. Recebeu uma mensagem ali, eu recebo seguido aqueles SMS lá, os teus pontos, não sei o que, vão expirar. É óbvio que não vai cair, né? Mas sim, duvide. Se a gente plantar a semente da dúvida, já é algo extraordinário, porque vai evitar realmente muita gente ser prejudicada. Mas eu tenho, assim, nessa questão da eleitoral, né? Nosso professor Diogo Reis, que é para mim a maior referência no Brasil sobre, principalmente, fake news voltada à eleição, né? Ele também é professor de Direito Digital, é uma referência nacional, né? Atualmente é desembargador em São Paulo, né? TRE de São Paulo, na classe dos juristas, né? E ele trabalha com a ideia também do dolo e do dano, né? Então, essas questões são importantes, porque na eleição, veja, de novo, voltando lá à nossa conversa inicial, a inteligência artificial é muito benéfica para a produtividade, inclusive eleitoral. Nas eleições para o Conselho Tutelar, nós tivemos candidatos que produziram um discurso com o uso da inteligência artificial. Então, tu estabelece assim, eu quero falar para tal público, eu quero falar tal coisa, dá 3, 4 pistas ali, e ele monta um discurso e você vai lá e faz, né? E fala. Isso é produtividade. Isso tu não precisaria ter alguém para escrever, para pensar. Claro que depois tu tem que revisar, né? Fazer o filtro. Mas veja, essa parte é muito tranquila. O que nós precisamos combater é aquela parte que causa dano. Ou seja, eu quero produzir algo para atingir o meu adversário. Eu quero produzir algo com intenção, ou seja, eu tenho intenção de produzir o dano no adversário. É nesse aspecto que nós temos que trabalhar. E é difícil, né? Mas a doutora Cíntia fez uma fala muito importante aqui, que tudo deixa rastro. Tudo. Eu acho que a justiça eleitoral ela tem um pouco de vanguarda em muitos aspectos. Ela tem no próprio site, ela deixa lá, por exemplo, canais de o que é a desinformação, fato ou boato.
todas as eleições ela busca tentar trazer questões, tirar as dúvidas, né? Então, muitas das coisas que estão rodando nos grupos de aplicativos de mensagem, se tu vai até o site seja do regional, seja do TSE, tu vai ter lá talvez tu já tenha ali a resposta, né? Já está ali publicado, tá circulando isso. Boatos e fatos no menu do TSE. Fatos e boatos. Fatos e boatos. Então, surgiu alguma dúvida, tu pode ali pesquisar. E assim, por isso que eu falo, né? A gente tem que plantar a semente da dúvida. Se a pessoa construiu essa ideia de que tem que duvidar do que recebe, ela tem canais que pode ajudá-la, né? E essa página, veja, é bem interessante. Você falou em vanguarda, mas não é tudo isso, tá? Menos, né? Na verdade, a página ela é alimentada por agências de checagem, né? E ela é só um depositório lá. Inclusive, eles têm autonomia. O TSE não interfere na checagem dos dados. Mas ela é uma fonte, sim, para advogados. Advogados, por exemplo, quando vai entrar com uma representação. O advogado pode pesquisar antes que, olha, o meu adversário aqui está fazendo propaganda com informações que já estão lá no Fatos e Boatos que não é verdadeira. Então, ele já pode representar utilizando aquela fonte, né? E isso realmente é uma novidade. É uma ferramenta que, desde 2020, tem ajudado bastante. E novidade para 2024 para os advogados. Né? Vamos lá. O TSE colocou na resolução... Calma aí, advogado que está querendo advogados. Entrar na atuação do direito eleitoral ou que já atua, presta atenção agora. Vamos dar um foco aqui. Olha aqui, Edson Borowski, chefe do cartório aqui do Caxias do Sul. A dica, hein? Hashtag dica, vamos lá. Nas eleições de 2024 ainda não está pronto, mas eu falei até semana passada com os colegas lá do TSE, tá para sair em seguida, mas a resolução já formalizou que nós teremos um banco de decisões que vão estabelecer, assim, não precisará, o juiz vai ter acesso e vai ser público isso. Então, todas aquelas decisões que já declararam que tem similitude com aquela informação que está sendo repassada e que já tem uma decisão do TSE, vincula o juiz. É uma espécie, eu vou pedir licença aqui para os ouvidos, mas é uma espécie de súmula vinculante que não vincula 100%, mas que indica ao juiz o dever de procurar no site da Justiça Eleitoral, do TSE, nesse sistema, vai ser desenvolvido um sistema com senha, porque esse sistema vai armazenar, inclusive, informações protegidas pela LGPD, né? Sim. Então, por exemplo, todos os vídeos, áudios que já foram objetos de análise pelo TSE ficarão disponíveis para o juiz eleitoral e os promotores. Mas os advogados terão acesso ao número do processo, qual é a situação, qual o fato, né? E isso é uma pesquisa que vai ser importantíssima nas ações judiciais eleitorais, né? Porque às vezes e não só nas ações, eu sei que o Dr. Frederico trabalha muito com compliance, né? Então, aqueles advogados que trabalham nas campanhas eleitorais, assinam o seu contrato lá de assessoria, de consultoria com os candidatos, vai precisar convencer o seu cliente de que aquilo já tem lá uma decisão dizendo que não é verdadeira ou que é inadequado e para o cliente não usar, né? Senão ele vai ser processado. Então, esse banco de dados de decisões vai ser, esse sim, eu acho que é uma revolução para o sistema de justiça eleitoral, né? Tanto para os promotores, para os juízes, mas principalmente para os advogados. Muito bom. Perfeito. Estou aqui com Edson Borowski, do chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul, com a advogada Cíntia Garnier, que é do nossa Comissão de Direito Digital, debatendo fake news nas eleições ou no processo democrático e, na verdade, fake news na sociedade, né? Sociedade. A gente só está fazendo um recorte aqui, assim, dos impactos no processo democrático. E fake news, até eu brincava um tempo atrás, mas será que ainda se fala em fake news? A gente já tem que dar uma evolução nesse termo aqui, assim. E a gente pôde ver hoje que não adianta a desinformação, né? Não é só a ideia da falsa informação, mas o desserviço, né? É mais nesse sentido que ataca realmente o nosso processo de caminhada, o nosso processo democrático. E se encaminhando para o final, eu acho que a gente pode tentar trazer agora que assim um pouco de considerações, um pouco de visões, ou um pouco sobre os desafios. Como é que a gente pode fazer essa vamos dizer assim,
um fechamento sobre tudo que a gente falou, qual é que seria uma mensagem interessante a ser passada, seja para advogado, seja para eleitor, seja para os candidatos, seja para quem vai apoiar os candidatos, né, seus staff. Eu acho que agora é aquele momento a gente dá um pouco de reflexão sobre esse leque de informações que surgiu. Eu fiz alguns destaques aqui mentais, que eu acho que é checagem, né? Eu acho que isso aí ficou bem. Vamos checar o que está acontecendo. Criar a dúvida, né? Vamos duvidar um pouco mais. Não duvidar no sentido de não acredito 100%, mas duvidar naquele sentido positivo. Opa! Vou pesquisar. Vamos pesquisar. Às vezes, o próprio lançar num site de pesquisa tradicional, tu já vê, pô, mas não tem nenhum repositório sério tá falando disso, ou pelo menos confiável, pelo menos aqueles mais conhecidos. Por que pode ou não pode ser uma verdade? Não desmerecendo canais menores, mas no sentido de gerar essa dúvida. Como é que vocês veem, então, partindo para a ideia de desafios da justiça eleitoral e até numa ideia de observador, né? Como é que a gente pode dar essa conversada final? Eu tenho esse hobby, né, de viajar um pouco para as eleições, né? Às vezes tiro férias para ir visitar outros países. O próximo vai ser no México, agora em 2 de junho. Mas e trago essa experiência porque efetivamente é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno da nova era da humanidade, né? Não é um processo só das eleições, mas é um processo de vida, né? E assim, o que o professor Diogo Reis também nos ensina, né, é que a gente tem que tratar aqueles casos de notícias fraudadas, né? Então a gente, fake news, tá? Vamos considerar que seriam aquelas notícias que foram fraudadas com o fim que eu já dei, né? Com o objetivo de atingir alguém e com dano. Então, o grande desafio da justiça eleitoral, eu brinco também com os colegas, que a gente fala tanto de inovação tecnológica e esquece o cavalete na rua, esquece o outdoor, que não pode, esquece o adesivo. Então, nós temos uma gama enorme e, como a doutora Cíntia falou, nós estamos falando de uma tecnologia acessível a poucos ainda, né? Sim, então, grandes cidades, obviamente que capitais, né? As grandes capitais, não digo nem, tem todas, né? Mas assim, tu pegar São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, a eleição é nacional, né? A eleição ela tem outra dimensão. Cidades médias ou tipo Caxias, que é uma cidade grande, tem uma outra característica. Mas cidades pequenas é no tete a tete. Claro que vai ter a fake news no grupo do WhatsApp da família, tudo lá, mas a pessoa, tu vai conversar com o candidato, tu vai ter mais acesso, né? Então são diferentes configurações. A Justiça Eleitoral tem que pensar em 5.549 municípios, né? A regulamentação vale para São Paulo, que é o maior, e vale para Aratiba, Araricá, que é pequena, Caxias, Bento, Flores da Cunha, Nova Pádua. Ou seja, esse é o grande desafio, de tu atender a todas as demandas que envolvem uma eleição, que é sempre um momento de emoção, que a gente quer ganhar, ninguém quer perder, né? E aí, nesses momentos, a gente até passa um pouco dos nossos limites éticos, morais, e esse é importante. Então, o grande desafio é conjugar o enfrentamento a essas novas tecnologias, organizar a eleição também para aquelas situações onde a gente enfrenta problemas cotidianos, antigos, por exemplo, compra de voto, né? Compra de voto tem na internet, tem sem internet, né? Não né? tinha nem meio... Então, isso sempre vai ter. Então, esses são os nossos desafios para 2024. Mas eu sou uma pessoa extremamente otimista. Acho que nós teremos uma eleição bem tranquila aqui. Bom, eu acho que o que eu gostaria de dizer para quem for trabalhar no processo eleitoral, advogados, enfim, os partidos, né, existem ali inúmeras ferramentas na área digital, existem inúmeras técnicas de marketing, né, que vêm de estudos e para captar, enfim, a atenção do eleitor. Então, que tentem buscar, né, essas outras ferramentas para fazer as suas propagandas. A ética, eu acho que a ética, ela resolveria 99% dos nossos problemas. Então, e façam o bom uso das ferramentas de inteligência artificial, até porque, repetindo, né, o que nós falamos, o que eu comentei antes, né, tudo que tu fizer na internet, enfim, tu vai deixar um rastro, e existem sim pessoas capacitadas, né, se não num nível né, de rede, mas existem pessoas capacitadas para identificarem. Agora, falando de boato, né? O fake news e boato não é só da rede digital, né?
o nosso amigo Borowski aqui trouxe, né? Não, nas cidades menores, o boca a boca, a testa a testa, né? Mas olha, tem muita história que perde, né? Vai de ouvido em ouvido, vai mudando nessa caminhada, né? Eu acho que a fake news, ela não é de uma coisa do mundo digital, ela é anterior. Quanto jornal, a Justiça já mandou retirar de circulação no início da manhã. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que entender que o digital ele é um instrumento, né? Sim. Para práticas antigas, inclusive. Ele só se propaga de uma maneira muito mais rápida do que antes, né? Hoje, para te propagar divulgar um conteúdo sem procedência, isso viraliza em segundos, né? Então, antes a gente não tinha assim tanta facilidade. Dava mais assim. trabalho, né? A primeira vez que eu cheguei numa cidade, eu fui trabalhar em Panambi, né? Aí tinha uma outra cidade, que até não vou dizer o nome aqui para não... O pessoal rodou 15 mil jornais no sábado e entregou em todas as casas, com uma pesquisa falsa. Ou seja, agora não precisa mais isso, né? Bota no WhatsApp, nos grupos da família, bota não sei o quê e todo mundo vai ver. Né? Não precisa gastar 15 mil. Mas isso, como você falou, a prática, ela é antiga, né? Então, a gente tem até a própria existência da Justiça Eleitoral, ela vem para coibir as fraudes que nós tínhamos há 100 anos atrás. Nós fechamos lá em 2023, agora a gente escreveu um artigo num livro sobre o Assis Brasil, dos 100 anos do Pacto de Pedras Altas. Então, tem questões assim que daquele primeiro momento ali do século XX, que a eleição era fraudada escancaradamente. Então, a Justiça Eleitoral vem para solucionar um problema de fraude e nós, nos últimos 92 anos, estamos no mesmo caminho. Né? Coibir as fraudes, tentar fazer a eleição mais justa, mais limpa. E esse espaço aqui, quero agradecer ao OAB pelo convite, estou sempre à disposição. A doutora Frederico é nosso parceiro, a doutora Cíntia também está sempre com a gente. E convido também a acompanhar as auditorias, são todas públicas, né? E nós estamos sempre à disposição, foi um prazer aqui, a gente conta história e a gente aprende também, né? Porque a gente precisa trocar essas informações, é muito interessante isso. Com certeza o agradecimento é nosso, da Ordem de Caxias do Sul, e as portas abertas, a recíproca é verdadeira, como tu bem sabe, bem conhece. Doutora Cíntia, agora... Muito obrigada também pelo convite, por estar aqui com vocês, né? Acho que ficaríamos o assunto, ele não se encerra, que seja o primeiro, né? Que a gente também possa buscar grupos, enfim, sociedade civil, instituições para trabalhar a questão da regulamentação, né? Via Congresso da Regulamentação da Inteligência Artificial. Sim. E obrigada pelos teus esclarecimentos, pelos conhecimentos dos colegas aqui na questão eleitoral. Também fico à disposição. E acho que, então, é isso. Doutora Cíntia, da nossa casa, né, da nossa OAB de Caxias do Sul, do Direito Digital, a Comissão de Pleitos Eleitorais está aberta, assim como o direito, né? Acho que essa caminhada em conjunto é muito importante. Sim. Mas fazendo agora um pouco de pós-podcast, dentro do podcast, aqui da questão de ordem... Pós-crédito. Vou puxar algumas coisinhas rápidas, assim. Por exemplo, lá na época do papel escrito, né? Do voto papel. No papel, tinha lá qual é que era a intenção do eleitor, né? Tá lá o X, tá para cima, tá para baixo. Não, acho que ele queria votar lá, né? Como é que, né? Para dar uma descontraída, como é que é alguns casos desse... Era muito comum, a gente teve aqueles candidatos a vereador eleitos, né, o macaco, como é que é aquele do Rio de Janeiro, né, então a gente tinha muito esses folclores, assim, a pessoa, é estranho isso, né, mas a urna eletrônica acaba sufocando um pouco esse voto de protesto, né, e antigamente nós tínhamos essas expressões que, claro, não ajudava em nada, não resolvia nada, não contava para nada, mas era uma expressão, né, e hoje não, hoje nós temos um número reduzido de voto nulo. A urna eletrônica ela ajudou, inclusive as pessoas que têm dificuldade até, porque ela tem um teclado, tipo, o pessoal mais jovem não vai entender, mas o teclado da urna era o teclado de um telefone da época que ela foi construída. Né? Era assim os telefones, a gente digitava lá os números do telefone. Hoje em dia a gente usa o celular, né? Mas isso tem que lembrar porque o pessoal às vezes desconhece. Mas é um equipamento muito mais simples, mais fácil das pessoas entenderem, as pessoas que não são alfabetizadas, né? Ela é visual também, antigamente tinha que escrever, tu não entendia nada, né, do que a pessoa escrevia. Então ela traz, de certa forma, uma verdade eleitoral,
né? Porque muitos votos eram desperdiçados. Então, aquele eleitor foi para votar, não conseguiu escrever o nome direito do seu candidato, o voto é perdido, né? Então, hoje a gente tem essa... Mas perde um pouco da emoção, né? Eu brinco, né? Que às vezes a gente apura ali em 2, 3 horas, o pessoal nem sofre, né? Então, bom era aqueles tempos lá que o pessoal ficava 2, 3 semanas contando, né? Eu lembro, o meu pai era servidor público, né, do Poder Judiciário, e ele trabalhava no processo, e eram dias e era um processo assim muito Obrigado. mas era muito sério. Sim. Eles trabalhavam assim, tinham um cuidado, era muito interessante. Agora me lembrei do tempo que ele ficava lá, era O escrutinador. O escrutinador. Tu imagina naquele tempo aquelas urnas caminhando com as pessoas lá. Aí o pessoal a custódia era uma coisa bem trabalhosa também, né? E era sempre tinha um rigor. O risco da manipulação humana. O que a urna veio... A urna, né? A gente se fala com a urna, mas tudo bem. A urna, ela vem para tirar o componente humano, né? Então, a eletrônica vem para suprimir esse comportamento humano da fraude, né? Nós tínhamos no Rio de Janeiro, em Alagoas, em 94, eleições anuladas, né? Por causa que tinha muita fraude. Então, aquela situação onde tinha 100 eleitores, 200 votos, a gente consegue resolver com a urna. Claro que ainda tem aspectos, como um eleitor votar, um idoso, alguém acompanhar e fraudar o voto dele, eleitores que não têm sigilo do voto. Não é a urna que está... Urna, aí a urna pessoa, está ali, é alguém usando ali. o momento dele. Então, reduziu bastante a fraude. Eu acho que isso é uma evolução para a democracia, porque é a verdade eleitoral, né? Então, aquele eleitor que não era alfabetizado, ia lá e desperdiçava o voto, hoje ele tem a garantia de que o voto dele vai para o eleitor. Quem quiser conhecer a urna antes da eleição, tem como? Está disponível lá no cartório, nós temos uma urna para treinamento de eleitor, né? Então está disponível, é só chegar lá. E as auditorias normalmente acontecem ali na última semana de setembro, na segunda quinzena de setembro a gente já começa o calendário de carga. Então está lá disponível, o eleitor pode ir lá e auditar a urna se quiser, não tem problema. Então, Sra. Cíntia, sabia que a gente está falando de digital, de internet, e a urna não está na internet. Ela não é comunicada com essa grande rede global. A brincadeira que ela, mas se até a NASA foi invadida, a urna não vai ser, mas é que a urna não tem internet, é por isso que ela não é invadida. Não tá, né? É simples, né? Mas é bacana, essas histórias são muito engraçadas porque elas são até meio absurdas, né? A gente se dá conta do absurdo, né? O pessoal, essa da NASA, invadiram a NASA, invadiram a Boeing, não sei o quê. Pô, mas não tem internet, como é que eu vou invadir, né? E aí o pessoal diz, pô, mas como é que faz então, né? Pô, tu tira da urna, vamos chamar de disquete, né? O pendrive, né? Tu tá mais antiga aí. Tu tá no século passado, né? Que já extraiu tudo. O disquete não existe mais. Tem gente que tá ouvindo e não sabe o que é disquete, nem não sabe o que é disquete. Não sabe o que é disquete. Aí tu vai lá, eles vão retirar esse pendrive, né? Agora sim. Eles vão colocar, essa informação vai ser transferida, né? Aí vão dizer, tá, mas nessa transferência podem mudar os dados. Sim, podem. Mas aí tu vai ter todos os dados antes de sair da urna que foram impressos, que tu vai poder bater com o que tem aqui e o que foi para lá. É uma aquela... espécie da cadeia de custódia, sim, né? Tu vai fazer, tu retira, tu faz, né? Não, se o hacker invadir lá o TSE e derrubar todo, a gente refaz a contagem. Vamos fazer no Excel, fazer na calculadora, porque os dados já estão prontos lá na urna, né? Quando encerra a sessão, às 5 da tarde, a urna fecha, o mesário é responsável, isso, inclusive nem é a Justiça Eleitoral que faz, são os mesários, né? E tem 4 mesários na sessão, ou seja, um fiscaliza o outro, tem fiscais dos partidos, um está olhando o que o outro está fazendo. Gerou o boletim de urna, entrega para o fiscal, entrega para o outro mesário, são 5, 6, até 10 vias, está resolvida a eleição. A gente só transmite esses dados para o TSE para fazer a contagem. Inclusive tem cidades, eu me lembro de 2020, não sei se vocês lembram, nós atrasamos, né? A gente centralizou no TSE por uma questão de segurança, indicação da Polícia Federal, deu uma trancada. A gente atrasou ali, era 10 horas, a gente não tinha o resultado ainda de Caxias, mas São Marcos já tinha contado, porque era 40 sessões. Sim. O pessoal foi lá e contou no braço, contou na mão. Então, cidades pequenas, não precisa nem da Justiça Eleitoral, o pessoal já sabe quem ganhou, né? Mas eleição é emoção, é paixão, as pessoas saem do seu estado natural. E que bom, né, que a gente tem esses momentos, porque a democracia precisa disso, né? Quero agradecer mais uma vez, Edson Borowski, Cíntia Garnier,
muito obrigado por estarmos aqui hoje no Questão de Ordem da nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Caxias do Sul. Quero agradecer a R Master Sul, assessoria documental, nosso patrocinador. Eu sou o Frederico Catani, sou advogado, faço parte da Comissão de Pleitos Eleitorais, acompanho, na medida do possível, um pouco da Justiça Eleitoral no seu dia a dia, nos momentos de fiscalização, e convido a todos, participem dos debates, participem, que é importantíssimo. O nosso podcast ele está disponível nas redes sociais da nossa OAB, no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Faça parte, compartilhe, assista, viralize. Um abraço, muito obrigado e vamos fortes.